Olá, muito boa noite. Polícia Civil de Presidente Olegário prende trio que furtou peças de roupas em cerca de 7 lojas de Patos de Minas. Carro capota na Avenida JK. Ciclista é atropelado no Trevo da Pipoca. Mais de 300 quilos de drogas são incineradas em Patos de Minas. Exigência dos faróis acesos em rodovias volta a valer. Confirmado o primeiro caso de chikungunya em Patos de Minas. Vendas pela internet aumentam e empresários se mobilizam para atender nova demanda do mercado. Estudantes aceleram estudos para as provas do Enem. Projeto incentiva estudantes a levarem arte para outras instituições de ensino em Patos de Minas. Consumo de sorvete aumenta com calor intenso. Cauã Carraro grava seu primeiro DVD solo. Os detalhes você confere a partir de agora. Foi confirmado nesta sexta-feira o primeiro caso de febre chikungunya em Patos de Minas. A vítima é um homem de 49 anos, morador do bairro Peluso. Segundo o setor de epidemiologia, o homem está em casa, sob observação, após ter passado por um período de internação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, este ano, até o dia 18 de outubro, Minas Gerais registrou 679 casos prováveis de chikungunya. A Polícia Civil incinerou nesta sexta-feira mais de 300 quilos de drogas. O procedimento foi acompanhado por representantes do Ministério Público e fiscais da Vigilância Sanitária. A Polícia Civil de Patos de Minas realizou nesta sexta-feira a incineração de mais de 300 quilos de maconha, que haviam sido localizados no mês passado pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o delegado, as investigações para tentar chegar até os envolvidos neste crime de tráfico continuam sendo realizadas. Essa droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal num veículo que estava abandonado nas proximidades aqui de Patos de Minas há alguns dias atrás. A Polícia Rodoviária Federal passou essa droga para a Polícia Civil para que fosse instaurado um inquérito policial, verificando a necessidade de se localizar o dono dessa droga e para quem ela seria entregue. A Polícia Civil já fez o inquérito policial, está ainda em investigações, mas ainda não temos ainda a autoria delitiva. De qualquer forma, a Polícia Civil faz o seu papel aqui, que é da incineração da droga, destruição da mesma, para que ela não tenha qualquer possibilidade de retornar ao consumidor e mesmo também de que todas as pessoas tenham o conhecimento de transparência de que toda a droga que é localizada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal aqui nas imediações de Patos de Minas, ela é incinerada e destruída. O processo foi acompanhado por fiscais da Vigilância Sanitária e representantes do Ministério Público. No dia da incineração, é obrigatório que a Vigilância Sanitária esteja presente, vistorie o local antes. A droga tem que ser pesada na presença do promotor de justiça. Nós checamos os lacres de segurança e aí a gente acompanha o procedimento até final queima. A análise do projeto que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi em Patos de Minas foi adiada por uma confusão na apuração dos votos dos vereadores. A próxima reunião acontece no dia 10 de novembro. A votação do projeto que regulamenta o serviço de táxi do município de Patos de Minas colocaria fim em todas as discussões que já se estendem há meses. Mas devido à indefinição da votação, o projeto ficou para ser discutido na próxima reunião. É um projeto originariamente enviado pelo Executivo para regulamentar o serviço de táxi. Naquele momento eu entendi que o projeto feria a Constituição e outras normas. Eu apresentei um substitutivo ao projeto do Executivo. O substitutivo foi votado na reunião passada quanto à legalidade e constitucionalidade. Foi aprovado e alguns vereadores apresentaram uma emenda ao meu substitutivo, Por eu ser o autor do substitutivo, eu me abstive de votar na emenda e o presidente colocou essa emenda em votação na tarde de hoje e houve uma dúvida quanto ao resultado da eleição, quanto à interpretação da questão de abstenções e ausências. Ele simplesmente pediu que refizesse, eu pedi vista do projeto e pedi um parecer jurídico quanto ao resultado da votação. Certamente na próxima reunião, caso o jurídico entenda que a votação foi legal e o projeto foi aprovado, está resolvido. Caso entenda que não, o presidente deve colocar novamente em votação.
O vereador ainda demonstra uma grande insatisfação da população comparecer ao plenário apenas quando há votação de projetos de interesse pessoal. Não só os taxistas, mas infelizmente toda a sociedade de Patos só vem a essa casa quando tem algum interesse pessoal envolvido. Caso contrário, para discutir as questões da cidade, como o orçamento que nós começaremos a discutir, infelizmente são os mesmos que comparecem aqui, além da imprensa, uns 2 ou 3, infelizmente. Para o vereador, não só os parlamentares, mas toda a população deveria se envolver mais com a política da cidade. As pessoas não participam, as pessoas não dão opinião, as pessoas não querem saber e depois na época da eleição diz que não querem saber de política. Aquelas que não querem saber de política é a que os políticos mais gostam, infelizmente. Olha, você vai ver a seguir que vendas pela internet aumentam e empresários se mobilizam para atender nova demanda do mercado. Cauã Carraro grava seu primeiro DVD solo. Em Minas Gerais, 56 crimes cibernéticos foram comunicados por dia junto à Polícia Civil desde janeiro. Ao todo, até o dia 19 deste mês, foram registradas 16.558 ocorrências em Minas. Quase o mesmo número de todo o ano passado, quando 16.997 foram contabilizadas. Quem divulga informações equivocadas e incriminatórias de uma pessoa pode responder por difamação e calúnia. As penas para esses crimes variam de 3 meses a 3 anos de prisão. E falando em comunicação virtual, as vendas pela internet registram aumento importante. Essa nova demanda dos consumidores tem atraído a atenção dos comerciantes que se mobilizam para atendê-la. O assunto foi tema de discussão na Semana da Pequena Empresa. Não há dúvidas. A palavra empreendedorismo tem sido cada vez mais utilizada no meio empresarial. Tem sido muito empregada, principalmente quando se trata de uma necessidade. Nesse tempo atual agora, em que muitas pessoas ficaram desempregadas, elas resolveram empreender por necessidade. Mas nós temos também muitos empreendedores que resolvem empreender por oportunidade. De acordo com a analista, empresários e microempreendedores estão sempre atentos a novidades e melhorias. O comerciante Ítalo Franco é um bom exemplo disso. É necessário fazer troca de conhecimentos e também atualização de informações, estar por dentro das novidades para poder abranger o mercado, principalmente na área de vendas. Assim como o Ítalo, dezenas de pessoas participaram nesta quinta-feira da Semana da Pequena Empresa. Um dos assuntos tratados foi o e-commerce, uma modalidade de vendas que tem crescido e se popularizado entre os empresários. O pessoal está aderindo muito. Esse ano teve um aumento de 5,12%, apesar de toda a crise. Então, assim, as pessoas estão consumindo muito via internet. Para o cliente, é comodidade, né? Nessa vida, todo mundo sem tempo, quer as coisas mais fáceis possível. Então, assim, a comodidade acho que é o principal ponto. Para o vendedor, a questão do custo. Então, se você tem uma venda só online, vamos pensar, você não gasta com a estrutura física, iluminação, água, todos os custos fixos que você tem de uma propriedade. E ainda assim, para o comerciante, tem a questão de atingir maior número de pessoas, né? Uma localidade maior. O evento, que teve início juntamente com o Congresso Mineiro de Empreendedorismo, continua nesta sexta-feira. Nós teremos o Seminário da Educação Empreendedora, que é um evento direcionado a todos os alunos e professores da Rede Municipal de Patos de Minas. E também nós do SEBRAE estamos sempre à disposição, para oferecer a capacitação necessária para aqueles empreendedores que estão nesse momento pensando em empreender. Nesse ano agora nós tivemos a abertura de várias empresas, principalmente do microempreendedor individual, que são as pequenas empresas mesmo, com faturamento anual de até 60 mil ano. As empresas em todo o país reduziram a procura por crédito em 7,9% em setembro, na comparação com agosto, segundo o indicador Serasa Experian de demanda das empresas por crédito. O recuo foi puxado pelas micro e pequenas empresas, que diminuíram a demanda por crédito em 8,2% no período. As empresas de médio porte aumentaram o interesse em 0,1%, e nas grandes empresas, a alta foi de 1% em relação ao mês de agosto. O cantor Cauã Carraro apresentou seu primeiro trabalho solo. O DVD também comemora os 15 anos de carreira
com as músicas que marcaram a sua trajetória. Você me perde na carta que desapareça. Eu nunca mais te procuro e você me esqueça. Já há algum tempo, o artista vinha planejando seu DVD de carreira solo, chamado Relembrando, que busca resgatar as memórias vividas pelo músico nos bares da cidade. Desde que eu entrei em carreira solo, né, já foi um projeto meu que eu sonhava em fazer esse DVD e estar resgatando as canções, porque na realidade esse DVD eu vou estar relembrando, o próprio show diz, é o show relembrando o início da minha carreira, né? O DVD traz as 20 canções mais pedidas pelo público em suas apresentações. Vários artistas regionais fizeram participações na gravação do DVD Relembrando. Artistas que Cauã considera grandes parceiros para estarem com ele nesse momento tão especial. Essas participações são realmente, assim, como se diz, aqui vai ser um encontro de amigos, né, digamos assim. Porque, de fato, são pessoas, cantores, artistas que no começo da minha carreira marcaram presença, fizeram parte da minha história, né, e estão comigo aqui hoje, participando também dessa nova etapa, dessa nova fase da minha vida, né, que é essa minha carreira solo agora. Entre as participações estava uma das duplas mais conhecidas de Patos de Minas, Manito e Manito Júnior, que falam da satisfação em fazer parte dessa história. Além do resgate de várias músicas, né, a nossa participação no DVD do Cauã, para nós é uma alegria muito grande, porque a gente viu ele iniciar a carreira dele, é um menino que tem um talento espetacular e nosso amigo, né, acima de tudo, então acho que isso é super importante. Desde já a gente já era amigo, né, de parceria de música e no trabalho também, na Estrada da Música, e viemos prestigiar ele também, né, com a participação no DVD. Ele que é um menino talentoso e vem resgatando também a música, a verdadeira música sertaneja, né, e um menino que tem uma carreira futura bem grande. Essa união dos cantores no DVD é uma forma de dar força ao trabalho dos artistas regionais e valorizar os músicos da nossa cidade, que possuem tanto potencial. Vai unir o útil ao agradável, né? A garra que o Cauã tem, o talento que ele tem, a vontade que ele tem de vencer, né? Já é um vencedor porque ele vem a cada dia que passa ultrapassando obstáculos e obstáculos, e acho que com essa arrancada agora, a gravação desse DVD, ele sozinho, com o apoio dos amigos que ele convidou, tenho certeza que o sucesso será definitivo. Antes como apresentador e agora como espectador e admirador do trabalho do jovem artista, Kid Mosquito fala das experiências que teve com o cantor logo no início da sua carreira. Esse menininho, o Cauã Carrara, é uma das pessoas mais humildes que já esteve no meu programa. Ele era pequenininho, começou a cantar, eu fui abrindo espaço para ele. Ouça, Kid, agradeço de coração. E hoje, graças a Deus, e a gente pede que Deus esteja ao lado dele, Nossa Senhora Aparecida, para que ele possa conseguir o objetivo dele. Porque qualidade e capacidade para cantar ele tem. Já já, projeto incentiva estudantes a levarem arte para outras instituições de ensino em Patos de Minas. E calor aquece o comércio da venda de sorvetes. Integrantes da bancada evangélica da Câmara vão comandar os trabalhos da comissão especial que analisa a proposta conhecida como Escola Sem Partido. O colegiado, que vai ser presidido pelo deputado Marcos Rogério, escolheu na quarta-feira o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, como relator da matéria. A eleição do relator aconteceu em um dia que foi marcado pelo esvaziamento da Câmara após o anúncio da prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Várias comissões foram suspensas, mas 20 deputados marcaram presença na reunião do colegiado. E uma professora criou um projeto que leva arte e cultura para as escolas de Patos de Minas. As apresentações teatrais são feitas por estudantes da escola Antônio Dias Maciel.
A ideia do projeto surgiu há cerca de 3 anos e inicialmente realizava apresentações para as crianças em bairros carentes. Um projeto que chamava Baúteca. E esse projeto, ele levava livros para as crianças na periferia, para as pessoas lerem os livros. Então nós levávamos um baú e esse baú era mágico, saía, né, os palhaços de dentro do baú e juntamente com os palhaços vinha os livros. Né? Então a gente começou com aquela música dos piruetas, uma pirueta, 2 piruetas, aquela do Didi, né? E assim ficou bem famoso. Nós fizemos várias apresentações, essas normalistas formaram, foram embora, foram trabalhar e eu pensei, esse projeto foi tão bonito, né? Por que não dar continuidade nesse projeto? E aí eu idealizei com as meninas que estavam aqui para que a gente fizesse novos projetos piruetas. Então, a gente tem projeto pirueta de datas comemorativas, de estilos musicais diferentes. Então, são vários estilos, mas voltados para as crianças. As apresentações são realizadas uma vez por semestre. E nessa edição abordou assuntos culturais, contou um pouco da história de Patos de Minas, a evolução da dança e as tradicionais brincadeiras infantis. Em agosto, nós fizemos um projeto resgatando a história de Patos de Minas, que foi o projeto Folclore. E aí eu pensei, como eu faço Rede Arte UFO, eu pensei, vamos resgatar isso aí. Se as minhas alunas estão trabalhando com as crianças, elas precisam conhecer a história. O projeto começou pequeno e tomou uma proporção enorme, tendo atualmente 125 estudantes envolvidas, divididas em 20 grupos. Nós temos 4 turmas de curso normal, primeiro ano, segundo ano e terceiro. Então as meninas assim se envolvem bastante, montam figurino, né? Tem toda uma performance, tem a questão do som, né? Às vezes elas contratam até, né, coreógrafo para auxiliar, para incentivá-las, né, para fazer bonito. As alunas envolvidas falam da satisfação de fazer parte de um projeto tão bonito que distribui sorrisos por onde passa. É um projeto muito bom porque é voltado para a alegria das crianças, das pessoas. É a terceira vez que eu participo e é muito gratificante, porque aqui a gente vê que com as outras participações das outras pessoas a gente aprende e pode levar a alegria para as outras crianças. Desenvolvimento mútuo, né? Todas nós aprendemos muito. Aí tudo que a gente utiliza aqui no curso, a gente tenta passar para as nossas crianças também, tudo colocado em prática também com elas. A gente chega lá na creche, quer muito colo, né? Quer o brincar mesmo. Então isso aqui para nós traz muito gratificante, né? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta quinta-feira um alerta laranja para as regiões do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e outras regiões de Minas Gerais. O aviso informa sobre o risco de chuvas intensas e granizo, com a possibilidade de queda de vidros e de galhos de árvores, além de alagamentos, incidências de descargas elétricas, deslizamentos de encostas e transbordos de rios. Para reduzir os danos causados pela condição meteorológica adversa em virtude das possíveis chuvas intensas, o IMET aconselha que o cidadão coloque móveis e utensílios em lugares altos, desligue aparelhos elétricos e, ao observar rachaduras nas residências, procure abrigos municipais. Com a temperatura acima dos 30 graus, o jeito é buscar alternativas para driblar o calorão. Os setores do comércio oferecem produtos e serviços que amenizam a sensação provocada pelas altas temperaturas, acabam lucrando. É o caso dos estabelecimentos que vendem os deliciosos sorvetes. Os termômetros registram mais de 30 graus e é quase impossível não sentir na pele a alta temperatura. A estação pede roupas mais leves, óculos de sol, alimentos e bebidas geladas. E tudo isso parece não ser suficiente. Me incomoda muito, né? A gente não se sente bem, né? Fica suando toda hora e tal. Para refrescar é água mesmo, né? O calor, que incomoda a maioria das pessoas, é bastante lucrativo para muitos. Alguns setores têm aproveitado os dias mais quentes para aumentar o faturamento. De acordo com comerciantes de Patos de Minas, a venda de água mineral aumentou cerca de 40% na cidade.
A gente já trabalha no decorrer do ano, né, já com esperança de chegar agora o verão e as vendas aumentar. Então, a gente já trabalha o ano todo já pensando nesse aumento. Então, quando chega esse calor, igual essa semana a gente está com temperaturas bastante elevadas, a gente já está preparado para estar atendendo aí aqueles clientes que ligam para a gente em procura da água mineral. As nossas vendas tiveram um aumento aproximadamente entre 35% e 40% nas vendas. Além disso, a venda de sorvetes e picolés também aumentou com os dias mais quentes. Essa época tende a aumentar sempre, né? Distando aí dos países europeus, que eles consomem sorvete em qualquer estação do ano, porque eles têm o sorvete como parte da nutrição deles. Para nós aqui é uma sobremesa, né? Então, nessa época aumenta muito, uns 40%. De acordo com o comerciante, os sabores mais procurados são os de frutas. Mas produtos diferentes, como os açaís e bebidas geladas, estão tendo boa saída. O açaí veio para ficar. Tem saído bastante e o pessoal tem gostado mesmo. E o ice cappuccino já é uma novidade, né? O pessoal está experimentando ainda por enquanto. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Agora você confere a previsão do tempo para Patos de Minas e região neste fim de semana. O sábado em Patos de Minas será de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima poderá atingir os 32. O índice ultravioleta registra 8 e é considerado alto. Em Lagoa Formosa, mínima de 19 graus e máxima de 32. Em Presidente Olegário, a mínima será de 18 graus. Em Lagamar, a máxima poderá chegar a 36. Em Carmo do Paranaíba, a temperatura máxima chega a 30 graus. E em Rio Paranaíba, a temperatura irá variar entre 18 e 27 graus. Já o domingo promete ser nublado, com possibilidade de chuva na capital do milho. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima poderá atingir os 30 graus. O índice ultravioleta marca 12 e é considerado extremo. Em Vargem de Minas, mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Coromandel, mínima de 20 graus e máxima de 31. Em São Gotardo, mínima de 17 graus e máxima de 32. E em Guimarães e Serra do Salitre, a temperatura mínima será de 18 graus. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que exigência dos faróis acesos em rodovias volta a valer. E estudantes aceleram estudos para as provas do Enem. Os estudantes estão em ritmo intenso de estudos e de contagem regressiva para o Enem. As provas acontecem no primeiro final de semana de novembro. A preparação para o Enem é feita durante o ano todo, mas fica mais intensa nesses dias que antecedem a realização da prova. O ritmo fica acelerado não só para os alunos, mas também para as instituições de ensino. A gente faz uma preparação aí durante o ano, né? E o candidato que se prepara para o Enem, ele não tem que se preocupar simplesmente em aprender conteúdo. Ele tem que fazer um preparo físico também para encarar a prova do Enem, porque é uma prova que exige muita leitura. De repente você pega um texto enorme para apenas uma questão. Muitos simulados referentes às provas anteriores são aplicados pelas instituições, dando uma base aos alunos. Ele é preparado com baterias de exercício, com vestibulares diversos, de maneira que ele tenha condições de submeter a qualquer concurso. O Enem hoje é um concurso muito importante, é uma forma de ingresso muito importante. A dedicação deve ser total, principalmente para aqueles alunos que buscam por cursos mais concorridos, como o de medicina. A concorrência do Enem para a medicina aí vai girar em torno, né, ainda mais agora com essa questão desses cortes que tiveram aí no FIES, eu acredito que as federais devem dar em torno de 400 a 500 por vaga. Então, não tem essa de exaustão, não. Tem que estudar e, se estiver exausto, estuda mais um pouquinho.
O professor Lélio Amarães dá algumas dicas para os alunos que vão participar do Enem, marcado para acontecer nos dias 5 e 6 de novembro. Agora é o momento de desacelerar, estar mais tranquilo, ter uma alimentação saudável, dormir bem, ter uma prática mínima de exercícios, uma certa descontração, ele precisa ter um espaço mínimo para o lazer e continuando naquele mesmo ritmo, que ele não pode desacelerar totalmente e nem acelerar de maneira que o organismo dele vai sentir o impacto. Os alunos falam das suas experiências e do empenho nos estudos, principalmente nessa reta final. Então, assim, a gente tem que lidar, né, conciliar o emocional com os estudos e tudo, porque se a gente não conseguir equilibrar muito bem o emocional, não tem aquele rendimento necessário para a gente fazer a prova e ter um desempenho bom e ser aprovado, né? Mas assim, nessa questão até que eu sou tranquila, estou conseguindo conciliar tudo isso e estou com as expectativas boas, vamos ver, né, como é que vai ser. A rotina que a gente tem aqui, ela é um pouco puxada, porque tem bastante horários. A gente vem cedo e alguns dias à tarde também. Agora, nessa reta final, está sendo mais a revisão, né, porque o que a gente já aprendeu assim, mais o conteúdo no início do ano, agora está sendo uma parte de revisão. Apesar do Enem ter se tornado nos últimos anos uma forma tradicional de ingresso na maioria das universidades, as instituições de ensino acreditam que esse processo será extinto aos poucos. As atitudes dos governos, dos dois últimos governos em relação ao Enem, a gente acredita que é uma tentativa poderíamos dizer, do próprio MEC, em restaurar o vestibular tradicional gradualmente, mesmo porque as iniciativas econômicas para a instauração do Enem, elas começaram gradualmente a diminuir, até pela crise econômica instaurada no Brasil e no mundo. Então, a tendência é que as instituições de ensino superior gradualmente retornem aos seus vestibulares tradicionais. Foi publicada nesta sexta-feira a Resolução 624 do CONTRAN, norma que proíbe o som em veículos que possa ser ouvido do lado externo do carro, causando perturbação ao sossego público. Desrespeitar a regra significa cometer uma infração grave, punida com uma multa de R$ 127,69 e perda de 5 pontos na CNH. Mas, a partir de 1º de novembro, o valor da multa será de R$ 195,23 quando entra em vigor o reajuste geral para todas as punições financeiras previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A lei que determina que os faróis fiquem acesos durante o dia na rodovia tem uma nova decisão. A partir de agora, está sendo exigido e quem for flagrado com o farol desligado será multado, além de somar pontos na carteira. A medida voltou a valer. Órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas aos motoristas que trafegarem em rodovias federais, estaduais ou distritais com faróis desligados. A lei que obriga os motoristas a transitarem em rodovias, sejam federais, sejam estaduais, com os faróis ligados, lembrando que é o farol que a gente vulgarmente chama de farol baixo, não é o farolete, não é o farol alto. Ela é de maio, entrou em vigor em julho. Especificamente foi entendido pelo desembargador que os órgãos de trânsito podem voltar a multar desde que haja então essa sinalização que fique claro ao motorista que ele está em uma rodovia. A lei federal que determina o uso do farol em todas as rodovias, mesmo durante o dia, começou a valer em 8 de julho. E os números apontam que mesmo durante os poucos dias de vigência, a medida obteve resultados positivos. Nós tivemos uma redução de mais de 40% nas colisões frontais, tivemos uma redução de 56% do número de óbitos, tivemos uma redução também na casa dos 40% de feridos graves e uma redução em 34% do número de atropelamentos, sendo que dos atropelamentos também houve uma redução de quase 50% no número de óbitos envolvendo os atropelados. Ou seja, o farol ligado contribui para a visibilidade do motorista, tanto em relação aos outros motoristas que trafegam na rodovia, quanto em relação a ciclistas, a pedestres, a motociclistas. Agora, a fiscalização da lei do farol será válida onde houver a sinalização da pista, seja com placas informando a quilometragem ou nomenclatura da via. Numa interpretação dada pelo desembargador, não há necessidade de que a placa diga que é necessário o farol ligado.
Isso decorre da lei, isso o motorista tem que saber. O que é necessário é que a placa indique que o motorista está num local que é uma rodovia, seja uma rodovia federal, seja uma rodovia estadual, normalmente aquelas placas branquinhas. Então, existindo aquela placa que indica que ele está numa rodovia, a partir daí ele já deve estar com o farol ligado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a medida agrada alguns e desagrada outros. Mas o fato é que quem não cumprir a determinação poderá pagar uma multa de R$ 85,13 e ainda perder 4 pontos na carteira de habilitação. O motorista que não trafegar com o farol ligado vai receber a multa de 4 pontos, é uma infração média e hoje essa autuação está em R$ 83,00, sendo que a partir do dia 1º de novembro ela passa para R$ 130,00. E a gente lembra também que existem outros faróis no veículo que, se forem utilizados de forma errada, por exemplo, o farol de milha ou farol de neblina, que estiverem ligados quando se cruza com outro veículo que causa um ofuscamento, é uma infração também média, que serão computados 4 pontos na carteira do motorista, e aí a autuação é de R$ 127,00 e a partir de 1º de novembro ela passa para R$ 190,00. E a partir de 1º de novembro, a multa para quem for pego dirigindo embriagado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro sobe dos atuais R$ 1.915 para R$ 2.934,70. O aumento é de 53%. O infrator ainda terá a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Além disso, falar ao celular enquanto dirige passará de infração média e gravíssima, e quem estacionar indevidamente em vaga de idoso ou deficiente irá perder 7 pontos na carteira. Ainda nessa edição do NTV News, você vai ver que ciclista é atropelado no trevo da Pipoca. Motorista capota carro na Avenida JK e expansão do perímetro urbano de Patos de Minas é aprovada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a reconstituição do leite em pó importado para a produção de leite UHT e pasteurizado. Pela nova regra, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, apenas o leite em pó nacional pode ser utilizado na fabricação. A norma altera outra de julho deste ano e vale para as áreas abrangidas pela Sudene. A Polícia Civil de Presidente Olegário prendeu nesta sexta-feira 3 suspeitos de cometerem grandes furtos em pelo menos 7 lojas em Patos de Minas. A mercadoria é avaliada em cerca de R$ 30 mil. As informações da Polícia Civil são de que os diversos itens de vestuário estavam no interior de um veículo Golf. O que foi apurado pelos investigadores é que as roupas teriam sido furtadas nesta sexta-feira em 15 lojas de Patos de Minas. Com o grande volume de produtos, estima-se que o prejuízo das vítimas ultrapasse o montante de R$ 30 mil. De acordo com a polícia, descobriu-se também que os autores estavam planejando furtar lojas em Presidente Olegário. A apresentação dos envolvidos acontecerá na segunda-feira, quando serão repassadas todas as informações sobre o caso, com os detalhes das prisões. Um homem de 51 anos ficou ferido depois de ser atropelado próximo ao trevo da Pipoca. O ciclista Lázaro Rodrigues teria saído da frente de uma carreta que estava estacionada e não notou o veículo. O motorista do carro tentou frear e desviar, mas não conseguiu e atingiu Lázaro, que foi arremessado contra o para-brisa do carro. Foi por volta das 17 horas, a gente foi acionado e pelo que a gente chegou ao local, foi um atropelamento de ciclista. Colisão do automóvel com o ciclista. Segundo o condutor do automóvel, o ciclista surgiu de repente à frente dele. A frente do veículo ficou completamente danificada. Lázaro teve ferimentos no rosto, escoriação pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Ele foi atendido no local por uma unidade do SAMU e encaminhado ao hospital regional, de onde já recebeu alta. E mais um acidente foi registrado na Avenida JK. O motorista perdeu o controle do veículo que capotou. A repórter Marília Borges tem mais informações. Olá, Marília. Boa noite, Oda. Boa noite a todos. Bem, por volta das 17h30, um condutor que seguia na Avenida JK sentido ao centro perdeu o controle da direção, vindo a colidir nesse muro e capotando logo à frente. Segundo o condutor, ele havia acabado de retirar o veículo do guincho, que havia sido apreendido. No entanto, o veículo foi liberado para o tio dele. E esse tio dele
de alguma forma repassou a direção do veículo para o condutor. Segundo ele, o veículo estava em más condições de circulação. Em determinado momento ele tentou acionar o mecanismo de freio e não conseguiu, e tentou jogar para o acostamento, do lado aqui da ciclofaixa. Nesse momento ele perdeu o controle, bateu aqui na ciclofaixa, na ciclovia, e perdendo o controle ele subiu aqui na calçada, bateu ao muro, e em ato contínuo ele capotou o veículo e sofreu algumas lesões, algumas escoriações. A equipe do SAMU foi acionada, compareceu ao local e verificou que ele tem algumas suspeitas de fraturas. No entanto, essas fraturas só vão ser determinadas através de exames complementares no regional. E ficou constatado que ele é inabilitado e uma vez que o tio dele é habilitado e devido a essa condição de ser parente, não tem como ele falar que não sabia que o sobrinho dele era inabilitado, mesmo porque você não entrega um veículo com a pessoa sem exigir que ela apresente no mínimo uma habilitação condizente com aquele veículo. Então o tio dele pode responder por algum... Sim, ele vai ser conduzido à delegacia de polícia civil por entrega de direção de veículo à pessoa inabilitada. Obrigado, Marília, pelas informações. E os vereadores de Patos de Minas aprovaram ontem o projeto de lei que permite a expansão do perímetro urbano do município. Apesar do apoio da maioria dos parlamentares, a proposta é vista com ressalvas por alguns setores. O CONCEP, por exemplo, entende que a expansão pode trazer prejuízos para a população. O projeto de lei que permite a expansão do perímetro urbano para outra margem do Rio Paranaíba já foi aprovado na Câmara, mas continua dando o que falar. Alguns setores da sociedade são contrários à medida. Que a gente entende que eles não tiveram o estudo técnico necessário para contrabalancear, né? Nós sabemos que ampliar o perímetro urbano tem um ponto de vista bom, né? Você está trazendo alguns investimentos para outras regiões da cidade, mas o que a gente tem colocado em muitos momentos é que não trouxe o contrabalanço, o estudo técnico, para provar que é viável a longo prazo, porque nós temos ali uma necessidade de serviços públicos a curto, médio e longo prazo, né? O presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Luiz Eduardo Falcão, disse que a expansão urbana após o Rio Paranaíba vai abrir um novo acesso à cidade, dificultando o trabalho de segurança pública. A ponte que seria criada atrás do bairro Copacabana seria mais um ponto sensível, sim, à segurança pública, já que tem que ser monitorada a entrada e saída das pessoas, é um ponto que tem que ser vigiado, demanda estrutura da segurança pública. E nós estamos vivendo um problema econômico no Brasil hoje. O país não tem condições financeiras, haja vista que tem até a PEC 241, que congelou as despesas em vários ramos. Então, nós temos previsão do aumento do efetivo do policiamento militar? Não, não temos. Nós temos previsão de criação de postos policiais nesses novos loteamentos, novos futuros bairros? Não, não temos. Quem vai pagar por isso? Novas escolas, mais professores, quem vai pagar? Postos de saúde. Então, essa discussão ela não é tão simples. Superficial é imaginar que essa discussão é simples assim. O presidente do CONCEP explicou o problema durante a audiência pública realizada para debater a expansão urbana. Luiz Eduardo rebateu as críticas que recebeu. Eu gostaria de manifestar a nossa surpresa, do Conselho pelo posicionamento adotado pelo apresentador Gui Boaventura na sexta-feira última, quando ele usou algumas expressões que nós entendemos não adequadas em relação ao nosso trabalho, que é feito com muita seriedade, um trabalho voluntário, e o CONCEP é formado por representantes de diversas entidades, como a Cipatos, como Rotary, tem os conselheiros técnicos das forças policiais, a Polícia Militar, Polícia Civil, os bombeiros e o presídio, Sebastião Satiro. Esses conselheiros técnicos participam de todas as reuniões e o nosso posicionamento sempre é pautado naquilo que é decidido em reunião e, na grande maioria das vezes, em cima de decisões e opiniões técnicas desses conselheiros. O presidente do CONCEP afirmou que não é contra a expansão urbana, mas destacou que o projeto elaborado pelo Poder Executivo contém irregularidades que devem ser observadas. Superficial é discutir a ampliação do perímetro urbano e a segurança pública da forma que vem sendo feito. Infantil é não saber que uma ponte a mais na cidade, nós não somos contra a criação de uma nova ponte, especialmente na região
da ponte antiga, concordo, deveria ser feita uma nova ponte. É uma necessidade premente, é urgente, aquela ponte não comporta o trânsito que passa por ali. Agora, já em relação a uma nova ponte atrás do bairro Copacabana, para ligar simplesmente a um novo loteamento, nós não sabemos a necessidade disso, o que está por trás disso, considerando que hoje em Patos nós temos mais de 1.500 hectares de área dentro do perímetro urbano ociosa. E nós não estamos considerando os loteamentos que já existem, que já estão urbanizados. Então, até que ponto é necessária essa ampliação de forma tão, parece urgente, tão apressada? Esse é o nosso questionamento. O projeto de lei foi aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara e depende apenas de ser sancionado pelo Executivo para entrar em vigor. Obrigado pela companhia. Outras informações você pode acessar o site patujá.com.br. O NTV News fica por aqui, volta amanhã em nova edição às 19 horas. Excelente noite para você e um maravilhoso fim de semana.